Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo sobre as nossas aulas de matemática. Agora é a vez do módulo 30 lá da frente 2. O assunto é resolução de sistemas de inequações. Assunto esse que no módulo 29 a gente até encontrou um exemplar desse tipo de resolução, no qual a gente deve resolver as inequações de formas separadas, né? Vocês podem ver aí na imagem já que a gente tem um sistema de inequações indicado por essa chave, envolvendo duas inequações distintas e independentes. Né? A resolução do sistema de inequação, como a gente já viu, envolve você resolver cada parte desse sistema, né? As duas inequações de formas separadas. E depois de resolvido, a gente vai fazer a intersecção. Então, não se esqueçam desse procedimento, tá? Nas intersecções entre os intervalos resposta de cada uma das inequações, a gente vai conseguir encontrar a solução do nosso sistema. Um sistema pode ser formado por duas ou mais inequações, e nessa aula a gente vai ver, por exemplo, três tipos de sistemas que são formados por duas inequações. E nessas inequações, o que a gente vai fazer, pessoal? Pegar a primeira inequação, resolver, igual eu fiz aqui. A segunda inequação, resolver. Depois pegar as duas retas e fazer a intersecção. E aí a gente resolve o conjunto solução do nosso sistema. A gente procura um intervalo que faça parte das duas equações ao mesmo tempo para ser a solução do nosso sistema. É sempre assim que a gente deve pensar. E como nessa atual situação a gente já domina inequações do segundo grau e inequações do primeiro grau, nada impede de num sistema qualquer de inequações virem duas inequações de tipos distintos, igual a esse aí que está na tela de vocês. Então você tem aqui uma inequação do segundo grau indicada pela sua forma polinomial com o expoente maior ou igual a 2 e uma inequação do primeiro grau com o expoente maior ou igual a 1. As duas estão no formato ideal para serem resolvidas, já que é o zero que está do outro lado de cada inequação. Essa daqui inclui as raízes, com a bolinha fechada, igual está no desenho aqui. Essa não inclui a raiz, com a bolinha aberta, igual está no desenho, porque aqui está maior ou igual e aqui está apenas maior. O que a gente vai fazer? Eu vou igualar a primeira equação a zero, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Se você fizer a opção por resolver por delta e Bhaskara, teu delta vai dar 1. Resolvendo Bhaskara, você vai encontrar 2 e 3 para x uma linha e x duas linhas. A função do segundo grau representa uma parábola, que quando o número que está junto com o x aqui, ó, o a, é positivo, fica virado para cima, a parábola. Os sinais são distribuídos dessa forma e as raízes estão aqui localizadas com as bolinhas fechadas. Depois, vocês já estão vendo que está colorido aí, mas essa é a parte final da resolução individual, nesse caso nosso. Então, como ele quer maior que zero, eu vou procurar no meu esboço a parte do gráfico que esteja com os sinais de positivo. Positivo antes do 2, positivo depois do 3. Essa é a resposta da inequação número 1. A inequação número 2, eu igualo a zero, também vou achar a raiz, no caso aqui é só uma, porque é do primeiro grau. Primeiro grau é uma reta, e aqui o valor que está junto com o x é um valor positivo, portanto, é uma reta crescente. Os sinais assim distribuídos, dessa forma. E como ele quer maior que zero, eu vou colorir o lado positivo do nosso estudo. Então, olha só. Essa primeira reta que está aqui, inclusive sem a parábola, já é a situação final da nossa resolução para dar a resposta em forma de intersecção. Olha só, 2 e 3, fechado no 2, colorido para trás, fechado no 3, colorido para frente. Foi o que nós fizemos aqui. Aberto no 1 e colorido para frente, você vai comparar essas duas e perceber, ó, que do 1 ao 2 aqui, ó, tá colorido nas duas. E do 3 para frente também está colorido nas duas. É exatamente o que a gente quer. Resolve uma, resolve a outra e vê quais são, ou qual é o pedaço que elas têm em comum. Aqui, entre 1 e 2 é o meu pedaço em comum, só que o 2 inclui e o 1 não. Fica o x entre 1 e até o 2. X maior que 3
maior ou igual a 3, também fazendo parte da nossa resolução. Esse aqui é o conjunto solução. Sistema, resolveu separado, fez a intersecção, achou a solução. Olha só, pessoal, a gente já tem aí na tela o número 2. O número 2, formado por duas inequações do segundo grau, olha só, x² menos x menor ou igual a zero, x² menos 1 maior ou igual a zero. Independente do grau aqui, a gente vai analisar, resolver de forma separada e depois partir para a intersecção. Olha só, x² menos x é igual a zero. Posso colocar em evidência igualar o x da parte de fora e igualando parênteses a zero, eu encontro o x uma linha e o x duas linhas. É uma parábola, a concavidade da parábola está virada para cima, porque o valor que está junto com o x² é positivo. Sinais distribuídos, mais e menos. E como ele quer menor que zero, eu vou colorir a parte negativa. E na equação primeira já está pronta. A segunda é igual a zero também. Posso passar para o outro lado e isolar o x, fazendo mais ou menos a raiz quadrada de 1. Vai dar menos 1 e 1. Menos 1 e 1 são as raízes. A concavidade também é virada para cima. A bolinha também é fechada porque é maior ou igual. Sinais distribuídos, mais e menos. Maior que zero é a parte positiva, então eu vou colorir onde está o mais e onde está o mais. Depois eu vou pegar essa reta que está colorida do 0 ao 1, está ela aqui. Essa outra reta, colocar embaixo, na ordem, colorida do menos 1 para trás e do 1 para frente, e tentar ver o que essas duas têm em comum. Na verdade, pessoal, a única coisa que elas têm em comum é o número 1 aqui, ó, que está fechado tanto em cima quanto embaixo. Por isso que o conjunto verdade é só o 1. Só o 1 serve como solução desse sistema. Olha só, o número 3, curiosamente, tem uma inequação aqui, que é uma inequação simultânea, mas ela é fácil pra caramba, porque é do primeiro grau. É só você jogar esse menos 2 para os dois lados aqui da desigualdade. A primeira, x² menos 3x menos 4 menor ou igual a zero, é uma do segundo grau. Igual a zero para achar x uma linha e x duas linhas. Eu sempre estou fazendo por soma e produto, pessoal, mas vocês não são obrigados a fazerem. Aqui a soma dá 3 e o produto dá menos 4, então dá menos 1 e 4. Se você fizer Bhaskara, aqui, se eu não me engano, o delta vai dar 25, também vai ser tranquilo de fazer. De qualquer forma, você vai achar o x uma linha igual a menos 1, x duas linhas igual a 4. Como está menor ou igual, você vai passar a parábola fechando a bolinha nos dois valores de x' e x duas linhas. A concavidade virada para cima, porque o número que está junto com o x aqui, ó, com x² vale 1 positivo. Sinais distribuídos, mais e menos. E como ele quer o menor que zero, eu vou colorir no meio, na equação resolvida. Nesse caso que eu falei para vocês, que é só passar o menos 2 trocando o sinal para os dois lados, para a esquerda ele passa como mais 2, menos 1 mais 2 dá 1. Para a direita ele passa também como mais 2, 3 mais 2 dá 5. Só desse lado direito a bolinha vai ser fechada, só no 5. No 1 vai ser aberto e o x fica entre eles, ó. É a parte colorida. Finalizando, eu coloquei aqui do menos 1 ao 4, que é a primeira reta. Do 1 aberto até o 5 fechado, que é a segunda reta. E já vi aqui que é do 1 aberto ao 4 fechado, que é a parte que está colorida nos dois. E aí a solução fica assim. X pertence aos reais, tal que 1 menor que x, menor ou igual a 4. Nesse caso, é do 1 ao 4, só que não inclui o 1. O exercício número 4, pessoal, que finaliza esse módulo, não é um exercício de inequação, ele é simplesmente uma percepção da questão de gráfico de função, certo? Um reservatório de água possui formato e as dimensões indicadas na figura abaixo. Olha só, isso aqui é o tanque, reservatório de água. Daqui onde está o lápis para cima, ele tem espessura uniforme, ele tem o formato de um cilindro. Só que a parte inicial dele para baixo, se começar a colocar água nele aqui, ele vai começar a encher por essa ponta, como se fosse a ponta de um funil. E aí, certeza, né, que quando vai caindo água nesse tanque, essa parte de baixo, que é formada por um cone circular, vai encher mais rápido do que a parte que é formada pelo cilindro. Justamente porque, como ele é apontado, né, ele tem essa ponta, ele é afinado, uma determinada quantidade de água colocada aqui vai fazer subir uma determinada altura,
que não faria uma altura menor aqui, porque está mais grosso. E aí, no caso, a gente tem que escolher entre as opções aí, qual é o gráfico que indica como é que o nível da água vai se comportar durante o enchimento desse tanque, né? Despejando água, aqui, a parte inicial vai encher bem mais rápido, depois vai ficando mais grosso aqui, vai enchendo um pouco mais lentamente, e a partir daqui o nível vai aumentando linearmente, por isso que o gráfico é a letra B. Olha só, o nível cresce bastante, depois esse crescimento fica linear. Letra B é a nossa resposta. E assim a gente encerra esse módulo. Valeu, até mais.